Quando a gente pensa na população em geral, o sedentarismo mata muito mais do Sim. que a prática de exercício físico. Duas coisas que eu queria falar. Primeiro era em relação a essa questão que você está falando da segurança e tudo. E aí eu lembrar que a gente vê. Bom, você falou dos atletas profissionais, né? Tipo, até o atleta profissional acompanha. Eu tenho por mim, não sei se eu estou errado, que a galera separa muito. Quando a gente pensa num atleta profissional, é como se a gente estivesse olhando vamos chamar de galáctico, um ser diferente das pessoas normais. Sim. E aí a gente fala assim, cara, mas é porque o cara tá em extrema performance e ele precisa. Eu só vou fazer um exercíciozinho aqui, eu só vou levantar um peso, eu só vou fazer um pedal. E aí a gente não percebe essa necessidade, talvez por a gente entender que a nossa intensidade é menor. Só que, como eu vou citar de novo o Mauro, e o Mauro fala, performance é uma coisa que é um conceito variável, assim como a intensidade varia de pessoa para pessoa. Então, às vezes, um pedal para gente de 70 quilômetros não é nada, e um pedal, às vezes, de 5 quilômetros para uma pessoa é muito. É muita coisa. Né? Sim. Então, talvez essa sensação da pessoa de que não, para eles é necessário e para mim não, porque é só uma bobeirinha, é que afaste um pouco. E aí eu acho que entra, e também realmente é um achar meu, quando a gente vê essas situações que infelizmente vêm acontecendo em algumas provas amadoras, principalmente, que são mortes súbitas, são às vezes as pessoas perdendo a vida ali por uma prova amadora que não vale nada, né? É. Aí eu não sei, pode ter também uma questão que não tinham o que fazer, mas eu acho que tem muita questão ali por falta de acompanhamento, né, Érica? Não, Olha, não dá para quando a saber, gente, mas quando a gente pensa na população em geral, o sedentarismo mata muito mais do sim, que a prática de exercício físico. Então, quando a gente olha, poxa, aqui, nesses eventos ocorre uma morte súbita, isso é um evento raro, não é comum. Então, o sedentarismo, se a gente for olhar, mata muito mais do que essas mortes nesses eventos. Só que chama atenção, pô, eu estou fazendo exercício, que seria para minha saúde, vai morrer? Então, não era para morrer. Só que a gente precisa individualizar, né? Óbvio que se eu fizer a prevenção, eu estou minimizando que esses casos possam vir a acontecer. Isso a gente pode, né? Então, posso minimizar de casos que ele tinha alguma alteração que ele não sabia, alguma arritmia, que o exercício piorava e ele não sabia. Então, a gente consegue minimizar. Zerar a morte, infelizmente, a gente não consegue. Nem é. para quem faz exercício, para quem não faz. Até porque tem uma Então, situação que pode morte. ser simplesmente aleatória ali, né? Não tinha como prever, né? Exatamente. Você pode fazer, a gente no exercício transpira bastante, perde bastante eletrólito, que fazem parte da dinâmica da corrente elétrica do nosso coração. Eu posso desenvolver uma arritmia? Posso desenvolver. É raro? Pô, é raro pra caramba. Então, a ideia não é desestimular que as pessoas façam o exercício. Mas a ideia, se eu puder minimizar, eu posso. E aí, vocês também devem ver isso, quando eu vou na corrida de rua e eu vejo pessoas que claramente, poxa, será que ela de fato está com segurança para correr? Tá ali, Entendi. pô, suando, tu vê que tá botando os bofs para fora, treinando em altíssima intensidade. Poxa, eu fico pensando, pô, como é que esse coração, o que que esse coração deve estar falando, né? Como é que deve estar essa pressão? Será que essa pressão tá boa? Então, assim, enfim, é mais forte que eu. A minha Não tem análise já é como. assim, como é que aquela pessoa consegue estar na minha frente? Que eu fico atrás de todo mundo, entendeu? Aí eu assim, Não, não, caraca, não, ainda tem, e isso acontece muito, que você falou. É o seguinte, pô, tô treinando. Então pensa, uma mulher, tô lá correndo. Pô, do nada eu tenho um homem correndo e eu passo aquele homem. E o homem olha e fala assim, pô, a mulher vai me passar? Pô, vai não. Tu nem sabe se aquela mulher treina ou se ela não treina. Ela, pô, não vai me passar não. Aí você vai lá, ó, Acelera o senta, ritmo e vai atrás. acelera o ritmo, bota, mas eu vou passar aquela mulher. Ou então passo uma pessoa mais idosa. Pô, acontecia isso comigo. Quando eu estava grávida e eu tinha uma limitação, pô, passava alguém que falava, caraca, como é que ela vai me passar? E aí você, aquela briga psicológica, porque acaba que a gente vai botando uma intensidade que eu não estou nem adaptada àquilo, e aumenta o risco de dar ruim. A grande questão, principalmente quando a gente está envolvida num grupo, é eu entender a minha individualidade. É exatamente isso que você falou em relação ao que alguém falou sobre a performance. Performance é individual. Então, se eu completar, por exemplo, na corrida 5 quilômetros em 40 minutos, isso pode ser uma boa performance para mim, porque antes eu fazia 50.
Agora eu tô fazendo a 40. Uhum. E a outra pessoa faz a 20. Não importa. Eu melhorei minha performance. Ela pode ter piorado a performance dela, porque ela fazia a 18, agora ela está fazendo a 20. Uhum. Então, a questão de performance é individual e o que eu quero. É o conceito, a visão de o que eu quero com esse exercício, o que eu quero com essa prática, com esse. Porque aí a gente vai parar de se comparar menos com os outros e ver o que de fato está sendo importante para mim e o que eu estou querendo alcançar. Para que a gente tenha menos comparação externa e mais comparação interna. Ó, quando eu tô pedalando e alguém me passa, eu não fico doido pra passar a pessoa, não. Eu falo assim, não, beleza, me passou. O problema é quando a pessoa me passa, e aí depois eu começo a me aproximar dela, que aí eu falo assim, ixi, errou, porque se eu passar, eu vou ter que manter, né? Porque eu provavelmente eu não vou conseguir. Aí eu vou começar a reduzir É. para não passar a pessoa. Ah,